Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo, Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém, para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o seu templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é a sua luz e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto, agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se construindo uma casa. Vocês têm as plantas cuidadosamente desenhadas, os materiais selecionados, a fundação estabelecida. Mas de repente, alguém aparece e diz: Não, vocês precisam usar tijolos completamente diferentes,
seguir um projeto totalmente novo. O que fariam? Resistiriam à mudança ou estariam abertos a uma nova visão? Esta tensão entre tradição e renovação, entre o familiar e o transformador, permeia todas as nossas leituras de hoje, convidando-nos a refletir sobre como Deus constrói seu reino em nossas vidas e em nosso mundo. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, testemunhamos um momento crucial na história da igreja primitiva. Alguns homens vindos da Judéia estavam ensinando: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis salvar-vos. Que declaração categórica! Para eles, o caminho para Deus passava necessariamente pelas antigas tradições judaicas. Imaginem o tumulto que isso causou. Paulo e Barnabé, que haviam testemunhado os gentios recebendo o Espírito Santo sem circuncisão, entraram em grande discussão com esses homens. Não era uma questão pequena, estava em jogo o próprio futuro da igreja. Seria ela uma seita judaica reformada ou algo verdadeiramente novo e universal? A resposta veio através do primeiro concílio de Jerusalém. E que resposta magnífica! Os apóstolos e anciãos, depois de muita oração e deliberação, declararam: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro fardo além destas coisas necessárias. Que frase extraordinária! Eles reconheceram que não eram apenas eles tomando uma decisão humana, mas que o próprio Espírito Santo estava guiando a igreja para uma nova compreensão. Esta decisão foi revolucionária. Ela abriu as portas da salvação para todos os povos, não apenas para os judeus. Ela declarou que em Cristo não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, todos são um em Cristo Jesus. Mas vejam como eles chegaram a essa decisão. Não foi através de uma mudança impulsiva ou de um abandono completo da tradição. Foi através de oração, discussão, discernimento espiritual. Eles pesaram cuidadosamente as evidências da obra de Deus entre os gentios. Eles lembraram das promessas das Escrituras. E mais importante, eles buscaram a orientação do Espírito Santo. Que lição poderosa para nós hoje! Em uma época de mudanças rápidas e constantes, como discernimos entre mudanças que são de Deus e mudanças que são meramente culturais ou até prejudiciais? A resposta está no mesmo processo que vemos em Atos: oração, comunidade, discernimento espiritual, e sempre com os olhos fixos na pessoa e nos ensinamentos de Jesus Cristo. Passando para a segunda leitura, do Apocalipse, somos transportados para uma visão gloriosa da Nova Jerusalém. João vê a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Que imagem deslumbrante! Esta não é simplesmente uma descrição de um futuro distante, mas uma revelação do plano eterno de Deus. A cidade tem 12 portas, com os nomes das 12 tribos de Israel, e 12 fundamentos, com os nomes dos 12 apóstolos. Vejam a continuidade aqui. O novo não anula o antigo, mas o completa e o transforma. E João nos diz algo surpreendente: nela não vi santuário algum, porque o seu santuário é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O que isso significa? No antigo sistema, havia separação entre o sagrado e o comum, entre o templo e o mundo cotidiano. Mas na nova realidade que Deus está criando, tudo é sagrado porque Deus habita no meio de seu povo. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para iluminarem, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Que imagem poderosa! Não precisamos de fontes externas de luz porque a própria presença de Deus é nossa iluminação. Agora, voltemos ao Evangelho, onde encontramos Jesus falando sobre outra habitação divina. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos morada. Que promessa extraordinária! Jesus não está falando sobre um encontro ocasional com Deus, mas sobre uma habitação permanente. O mesmo Deus que habitará plenamente na Nova Jerusalém já quer habitar em nossos corações hoje. Mas observem a condição: se alguém me ama, guardará a minha palavra. O amor genuíno por Jesus se manifesta em obediência aos seus ensinamentos. Não é uma obediência legalista, baseada no medo,
mas uma resposta amorosa de um coração transformado. Jesus continua: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo quanto vos tenho dito. Aqui está a chave para nosso discernimento. O mesmo Espírito Santo que guiou os apóstolos em Jerusalém é o que nos guia hoje. Ele nos ensina, nos lembra dos ensinamentos de Jesus e nos capacita a viver como filhos de Deus. Mas talvez a parte mais reconfortante da mensagem de Jesus seja esta: deixo-vos a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Em um mundo cheio de ansiedade, medo e incerteza, Jesus nos oferece sua paz. Não é a ausência de problemas ou conflitos, mas uma tranquilidade profunda que vem de saber que estamos nas mãos de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, que mensagem poderosa emerge da união destas 3 leituras. Vemos que Deus está constantemente fazendo coisas novas, mas sempre em continuidade com seu plano eterno de salvação. Vemos que Ele deseja habitar conosco, não apenas no futuro glorioso, mas aqui e agora, em nossos corações. Como aplicamos essas verdades em nossas vidas hoje? Primeiro, devemos estar abertos à obra renovadora do Espírito Santo. Assim como a igreja primitiva teve que expandir sua compreensão para incluir os gentios, talvez precisemos estar abertos a novas maneiras de Deus trabalhar em nosso tempo. Isso não significa abandonar verdades fundamentais da fé, mas estar dispostos a deixar que o Espírito Santo nos guie a uma compreensão mais profunda e a novas aplicações dessas verdades eternas. Segundo, devemos cultivar a presença de Deus em nossas vidas. Jesus promete fazer morada em nós. Que realidade extraordinária! Isso significa que cada momento de nossa vida pode ser um encontro sagrado. Cada decisão pode ser tomada em consulta com aquele que habita em nós. Terceiro, devemos buscar e compartilhar a paz de Cristo. Em um mundo dividido e ansioso, somos chamados a ser portadores da paz de Cristo. Não uma paz superficial que ignora os problemas, mas a paz profunda que vem de saber que Deus está no controle e que seu amor nunca falha. Quarto, devemos viver na expectativa da glória futura. A visão da Nova Jerusalém não é escapismo, mas esperança que transforma como vivemos hoje. Sabendo para onde estamos indo, podemos enfrentar as dificuldades presentes com coragem e perseverança. Imaginem como seria se cada um de nós vivesse plenamente nestas realidades. Se reconhecêssemos verdadeiramente que Deus habita em nós, como isso mudaria nossas palavras, nossas ações, nossos pensamentos? Se experimentássemos verdadeiramente a paz de Cristo, como isso transformaria nossa ansiedade, nossos medos, nossa maneira de enfrentar os desafios? Se vivêssemos na esperança da glória futura, como isso mudaria nossas prioridades, nossos valores, nossa perspectiva sobre as dificuldades temporárias? Queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a abrir nossos corações para que o Pai e o Filho façam morada em nós. Somos convidados a receber o Consolador, o Espírito Santo, que nos ensinará e nos guiará. Somos convidados a receber a paz de Cristo que excede todo entendimento. Que possamos ser como aquela Nova Jerusalém, um lugar onde Deus habita plenamente, onde sua glória é nossa luz, onde sua presença transforma tudo ao redor. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo de que o reino de Deus já está presente entre nós, mesmo enquanto aguardamos sua consumação final. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão do Espírito Santo habitem em nossos corações hoje, amanhã e para sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.